Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 25 aqui no nosso podcast O Pai Old School. O meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre ritos de passagem. Os ritos de passagem que há muito e muito tempo foram meio largados de lado, né? Largados de lado, não largado de lados. A gente está vivendo numa época em que a gente está meio que encurtando, né, a questão da infância. Você pega uma criança hoje em dia, uma criança média, de classe média, média alta, sei lá. Essa criança, ela é tratada como uma espécie de adulto, né? É ela que tem voz ativa, ela que manda em várias coisas da dinâmica da casa. Ela é muito apressada, né, no sentido de, meu filho é muito evoluído, ele mexe no celular, olha como ele é inteligente. Olha, meu filho sabe mexer no YouTube, nossa, ele é muito inteligente. Nossa, meu filho, sei lá, joga videogame com pessoas do outro lado do planeta, olha como ele é inteligente. Esse tipo de coisa é muito, muito comum, e aí acaba que a criança deixa de ser um pouco criança e começa a ser uma espécie de mini adulto, né? Como se isso fosse uma vantagem, como se isso fosse desejável. E aí tem o outro lado, né? Que aí quando você empurra essa criança muito para frente, né? Como se fosse um mini adulto, sem ela ter as ferramentas de adulto, o amadurecimento de adulto, você chega num ponto que você tem adultos infantilizados. E no meio disso tem um limbo meio esquisito, assim, que é o jovem, né? O jovem, vocês sabem, ele é uma criatura que não está nem inválido o suficiente para ser considerado criança, mas ele também não é maduro o suficiente para ser considerado adulto. Então ele é um troço ali no meio e que é uma invenção recente, né, no final das contas. Assim, o jovem, ele é uma invenção pós-moderna que é fruto, querendo ou não, você goste disso ou não, de como o capitalismo prosperou financeiramente, né? Então, pensa bem, você tinha, sei lá, no século XVI, uma família de camponeses que tinha lá um monte de filhos, né? Não tinha anticoncepcionais e tal, então era aquele monte de filho. Os filhos eram todos úteis, porque não dava para ficar sendo inútil naquela época. Você não tinha como ter meia dúzia de hóspedes na sua casa, na forma de filho, né? Igual hoje em dia tem. O pessoal, inclusive, parou de ter filho porque é hóspede demais para tomar conta, então um só tá bom, no máximo dois. E antigamente não tinha como você ter a molecada de hóspede em casa, então tinha que ser útil de alguma forma. Então eles iam amadurecendo conforme iam trabalhando, lidando com a própria dinâmica da família, lidando com o pai, às vezes levando uma coisa ou outra para vender ali na feira, né, no comércio e tal. Então já aprendia desde cedo o ofício, né? O ofício do pai. Às vezes se o pai plantasse alguma coisa, já ia encaminhando para aquele caminho. Ou se o pai fosse, sei lá, mecânico. Não sei que mecânico existia na época, mas vocês entenderam o raciocínio, né? Alguma coisa voltada para conserto, enfim. Essas crianças costumavam já ter alguma responsabilidade desde muito novas, porque não tinha margem, né? Os pais tinham condição financeira, geralmente, se você não fosse um nobre, né, um rei, um duque, alguma coisa assim, a condição financeira era precária, então tinha que trabalhar. Então não tinha tempo para ser jovem. Não tinha tempo para ficar, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer da minha vida, se eu faço faculdade tal ou faculdade tal. Vou entrar numa aqui, faço 2 períodos, se eu não gostar, eu saio, faço outra coisa. E aí eu vou tentando, vou experimentando e tal. Não existia isso. Então você passava diretamente da fase infantil, né, que era uma infância bem pesada, inclusive. Não estou aqui romantizando isso não, tá? Em momento algum eu estou aqui falando que isso é bom, ou que isso é a melhor coisa do mundo, que tem que botar o moleque para arar a terra com 7 anos de idade, na chuva. Não é isso. Eu estou só descrevendo o que acontecia. O moleque, ele era
útil e ele ia amadurecendo muito mais rápido, né? Muito rápido. Então, a partir do momento que o pai, enfim, ia ficando mais velho e tal, os mais velhos naturalmente iam tomando conta daquilo e a coisa ia seguindo o seu fluxo natural, né? Nesse meio tempo, você tinha os ritos de passagem, né? Você tinha, praticamente todas as culturas antigas, você tinha os ritos de passagem específicos daquela tribo, daquela cultura, daquele vilarejo, daquela galera ali. Alguns muito cruéis, tem algumas tribos indígenas que, por exemplo, pegam uma espécie de luva, né? Uma luva meio primitiva, assim, feita com corda, com galho, com algumas coisas assim, enchia de formiga venenosa e tal, e o menino tinha que pôr a mão ali dentro para sentir bastante dor, né? Para sair a questão, a aura infantil dele, para ele virar um adulto ali naquele momento, com sofrimento e tal. Existia isso, provavelmente existe até hoje, mas existiam coisas também bem mais razoáveis mesmo. Uma das partes do livro Coração Selvagem, acho que é isso, eu sempre esqueço, é Wild at Heart, eu esqueço o nome em português. Porque como eu ouço o podcast, vários podcasts com esse mesmo autor, ele fala o nome em inglês o tempo todo, então às vezes eu me confundo. Acho que é Coração Selvagem mesmo, eu não tô com ele aqui perto para ver de novo. Ele cita alguns e um muito interessante é a questão da saída para caçada, né? Os homens mais velhos da tribo saem com seus respectivos filhos que estão entrando na idade adulta. Eles vão para caçada, vão para uma planície qualquer, vão para algum lugar que tem caça, né? Então ele tem que pegar lá um bicho qualquer, caçar, e aí tem todo um ritual de conseguir, né? Assim, agora, a partir de agora eu sou um homem que consigo cuidar de uma família, porque eu consigo caçar, então eu não deixo minha esposa, meus filhos passarem fome. Então é um upgrade na capacidade dele de ser homem, né? E aí quando ele volta para a tribo, depois desse dia, se ele foi bem sucedido, existe uma espécie de combinatória ali com as mulheres da tribo, né? Que a própria mãe do menino, ela meio que olha para ele e meio que finge que não reconhece ele, como se ele tivesse mudado muito, tipo, agora ele é uma outra coisa. Fala, nossa, quem é você e tal, tem toda uma coisa assim. Ou então era muito comum também, ele conta isso no livro, era muito comum as mães ignorarem o filho completamente, para que eles não tivessem recaídas, né, assim, de querer, sei lá, às vezes está num momento assim de dificuldade, um momento de querer desistir de alguma prova dessas de rituais de passagem e querer voltar a ser o menininho da mamãe, né? Então a mãe, ela, de forma deliberada, ela meio que rejeita o filho para que ele pudesse seguir o caminho dele, né, a jornada dele rumo à fase adulta. Então tem várias coisas que são bem razoáveis. E eu queria deixar um aqui que é muito provável que eu faça algo parecido com os meninos, que eu achei muito, muito legal. E esse eu vi no podcast que chama... Pô, tava aqui agora. The Dead Edge, que é de um cara que ele estava entrevistando... O nome dele é bem complicado, mas ele estava entrevistando um cara que chama Bill Winchester. Esse Bill Winchester estava contando a história dele com o filho dele, do rito de passagem. O que ele fez? Eu achei isso fantástico. Também é bem razoável, tá? Não tem nenhuma... nada demais, assim. É um negócio que realmente, eu acredito que tenha sido muito marcante para os meninos, né? Ele fala que foi muito marcante. Imagina o seguinte, você pega o seu filho, né? E aí você vai para um sítio, ou para uma casa de campo, ou para um hotel fazenda, alguma coisa assim, com uma meia dúzia de amigos seus, né? Amigos seus adultos. Então, sei lá, 4, 5 adultos e o menino. E aí eles vão ter tipo umas festividades nesse lugar, né? Eu até citei hoje no post que eu fiz no Instagram hoje mais cedo, que estava dando uma prévia disso aqui, que pode envolver, sei lá, bebida alcoólica ou não. Acredito que isso não faça muita diferença no ritual em si,
Porque você imagina um menino num ritual desse, de passagem, né? De alguma coisa entre 11, 13, 14 anos no máximo. Então, aí vai de você achar que às vezes se ele tem porte físico ou não para começar com cerveja ou alguma coisa assim, uísque, sei lá. Eu acredito que não seja necessário. A ideia é tirar o menino do ambiente normal dele, o ambiente de casa, levar ele com alguns outros adultos para um lugar isolado, e aí lá tem as competições, né? Ele citou arco e flecha, ele citou arremesso de machado, né? Aqueles machadinhos vikings, assim, de jogos assim de arremessar machado, e o menino fazendo parte disso tudo. Na versão tupiniquim nossa aqui, de repente podia ser uma pelada, né? Um futebol, alguma coisa desse tipo assim, que já cumpriria a função, né? Eu acho que não tem necessidade de fugir da cultura que você já tem. Pô, o menino já assiste futebol com você, te vê indo jogar bola todo fim de semana, às vezes vai com você, mas várias vezes ele queria entrar para jogar e falar, não, filho, aqui são os adultos e tal, então aqui é perigoso, né? Você ainda está novo, não pode jogar com os adultos. Então nessa oportunidade você realmente bota o moleque para jogar no meio dos adultos. Então ele está sendo introduzido no ambiente masculino adulto. Mas o mais legal não é nem isso. O mais legal é que esses seus amigos, você pai, esses amigos que você levou, eles conhecendo você, conhecendo seu filho, escrevem uma carta, cada um deles, né? Escreve uma carta para o menino, para que o menino abra depois, né? Entreguem na mão dele, para que ele abra depois, dando as boas-vindas para a vida adulta, né? Para a vida adulta de um homem adulto. E falando com ele coisas que ele tem na personalidade dele que são bem bacanas, que são legais, que são coisas que ele pode desenvolver legal, falou, isso aqui tá legal, essa característica e tal, parabéns, não sei o que, não sei o que. E algumas coisas, né, que ele poderia melhorar, ou que ele poderia desenvolver, começar a desenvolver agora, para ser realmente um adulto responsável, ou qualquer coisa desse tipo. Então, essas cartas de outros homens adultos que conhecem ele, que têm contato com ele e que querem o bem dele, isso aí eu acho que é um negócio bem bacana. E aí esse autor, o Bill Winchester, ele falou que seria nessa dinâmica, né? Entrega para o menino, ele lê depois. Mas eu não vejo nada demais se quiser fazer uma reunião, sei lá, em volta de uma fogueira no final do dia, tocando violão, sei lá, com Legião Urbana proibido, pelo amor de Deus. Não me bota o moleque para ouvir Legião Urbana, que isso aí vai fazer mal para a cabeça dele pro resto da vida. Mas abre lá, conversa lá, troca ideia lá, e aí no final faz um brinde, toma um copo de chopp, enfim, alguma coisa assim. Eu acho que seria bem, bem bacana. Então, é o tipo de coisa que eu acho que eu faria com certeza com meus filhos, né? E é uma coisa, e aqui eu preciso até, é uma coisa que eu preciso desenvolver, que é essa rede de amizades, né, em volta, essa rede periférica de amizades. Porque o que acontece? Eu nem estava na pauta isso, mas eu vou entrar nisso só para ilustrar. Quando a criança vai virando adolescente, é muito natural que ela queira se afastar dos pais, né? Ele começa a entender que ele pode ter certas crenças, certas preferências que são incompatíveis com aquilo que o pai oferece, né? E como ele está dentro da casa do pai, o conflito é natural. Ele vai tender a se afastar um pouco. Nesse afastamento, é muito importante que ele tenha adultos próximos, de confiança, da confiança do pai, que pode ser que ele vá querer meio que se consultar com esses adultos, com os amigos do pai, às vezes um tio, às vezes um parente mais próximo, assim, mais velho, que ele tem como referência. Eu tive muito isso com um tio meu. Então, assim, é muito importante que exista essa rede de adultos próximos ao menino e que ele tenha confiança para se abrir e que essas pessoas estejam próximas do pai e consigam passar para o pai uma espécie de panorama geral daquilo que está se passando na cabeça da criança, do adolescente. E esse tipo de coisa é um negócio que eu sei que eu preciso construir, porque nisso a gente tem uma vida que a gente já está desde 2017, acho que desde 2017, ou seja, vão 5 anos, que a gente já morou em, sei lá, 4, 5, 6 cidades diferentes.
eu e a minha esposa. Então é uma coisa que a gente vai precisar desenvolver isso agora, e os meninos estão com 2 anos, né? O mais velho, o Rafa, vai fazer 2 anos, e o Heitor vai fazer 5 meses. Eu já estou preocupado com isso, porque é o tipo de coisa que, se a gente não se ligar, pode acontecer de passar o tempo, você não construiu esse tipo de estrutura em volta da criança, que é importante, e aí na hora de ter esse benefício que essa estrutura poderia dar, você não tem. Então isso vai ficar faltando, sabe? É difícil simular isso, é difícil construir isso da noite para o dia. Você precisa ter uma estrutura já montada disso. E aí, é claro, depois que você tem toda essa estrutura de amizades e pessoas próximas, fazer um ritual legal de passagem para os seus filhos homens vai ser muito mais tranquilo, vai ser muito mais fácil. Eu tenho certeza que isso vai ser muito marcante na vida dele, e que ele vai lembrar disso para sempre, e que ele vai entender que a partir daquele momento ele precisa ter atitudes melhores, mais maduras, porque a partir daquele momento ali, daquele marco, mais do que explícito, ele agora é um homem e ele precisa se portar como um tal. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Estamos só começando a nossa semana. Eu fico muito feliz quando eu abro o aplicativo aqui que eu gravo o podcast e eu vejo que tem uma leva de assistidas, assim. A audiência aqui é muito engraçada. Ela fica um tempo assim mais baixinha, assim, pouquinho, de repente dá um pico de várias views assim no mesmo dia. E aí depois desce de novo e tal. Eu fico muito feliz. Pelo que eu vi aqui, dia 15, no sábado, teve um pico de views, né? Eu espero que vocês estejam seguindo o podcast para sempre ter contato quando, assim que sair o episódio, vai aparecer para vocês no feed aí do seu Spotify. E se você gostou desse episódio, recomenda isso para alguém. Eu acho que é legal, é o tipo de coisa que não se fala praticamente, né? E se você está ouvindo pela primeira vez, eu te faço aqui o desafio. Você já ouviu esse, que já está no final. Ouve mais 2, não precisa de muito. Ouve mais 2, se você gostar, considera se inscrever, seguir aqui o podcast, vai ajudar demais. E eu fico por aqui, muito obrigado e até a próxima.